Quinta parte. A noiva ela é levantada e levada para a casa do pai. Então, olha só. A espera terminou e o noivo finalmente estava a caminho para se unir à sua noiva. Enquanto eles se deslocavam pelas ruas da cidade, o chofar toca alto para acordar não só a noiva, mas também aqueles que foram convidados para a festa de casamento. Só aqueles que estavam preparados poderiam levantar rapidamente e se juntar à celebração. Então você vê que o noivo está aqui, tocando o chofar para acordar todo mundo que foi convidado, e só aqueles que estavam preparados, literalmente, estavam preparados vestidos, dormindo vestidos, com a roupa do casamento, que conseguiria acordar a tempo e ir junto com o noivo lá para encontrar a noiva e depois para a festa de casamento. Outro exemplo, 1, 5 e 55. A noiva não seguiu simplesmente o noivo de volta à casa do pai. Ela também foi levantada no ar. Então olha só, quando o noivo encontra a noiva ela não anda junto com o noivo para a casa do pai, ela é levantada, literalmente carregada para a casa do pai. Aqui por duas pessoas, só que nós sabemos que a Bíblia diz que vai acontecer no final dos tempos, Jesus arrebatará sua noiva para os céus, ele levantará, ele levará a noiva para os céus. Se eu não me engano aqui ele até fala que chama o voo da noiva, olha só. Na verdade, os antigos galileus se referiam a esse momento como voar a noiva para a casa do pai. Voar a noiva para a casa do pai. Então olha só como Jesus fala do arrebatamento exatamente como um casamento na tradição dos galileus. Isso é Mateus 24, 40 a 41. Então Mateus 24, 40 a 41. Que é o que? 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Levada aqui é paralambano, levada como companheiro, para próximo de Deus. E deixado aqui, o termo é divorciado, é distante de Deus. Então, 2 pessoas estarão lá, uma será levada e outra deixada. Então nós temos também esse exemplo. E mais um exemplo aqui de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, exatamente a trombeta do Galileu tocando quando ele chegar, o próprio Senhor descerá nos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, levados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, com o noivo nos ares, e assim nós estaremos para sempre com ele. Por isso, consolem uns aos outros com estas palavras. Então você vê aqui que exatamente a vinda do Senhor remete à vinda do noivo para pegar a sua noiva lá na tradição do casamento galileu. Isso é perfeito. Isso mostra que o noivo se importa com a noiva e ele está seguindo a tradição baseada em tudo que ele falou para os discípulos na Bíblia. E uma última parte aqui muito interessante também é essa aqui, que depois que a noiva é levada para a casa do pai, a porta é fechada e ninguém entra por 7 dias. Então, na tradição dos galileus, o casamento tem duração de 7 dias e depois quem estava preparado entrou na porta e quem não entrou fica para fora. Então, olha só, o exemplo aqui que eu tenho no vídeo, 1 hora e 12 minutos de vídeo. Eram deixados para trás. Quando eles chegam à casa do pai, todos se amontoam no quintal. Agora a festa está pronta para começar. E a porta é fechada atrás deles. E ninguém sai e ninguém entra durante 7 dias e noites. Ninguém sai e ninguém entra durante 7 dias. 7 dias de casamento. E o outro exemplo aqui é 1, 13 e 30. E exatamente como o antigo casamento galileu, a profecia bíblica avisa que os que perderam o retorno de Cristo estão destinados a compartilhar a ira de Deus, que será despejada sobre uma palavra de rejeição. Então, quem perder, quem não estava preparado na hora do casamento e ficar de fora, vai ficar de fora por 7 dias, simbolizando 7 anos da tribulação para enfrentar a ira de Deus. E isso aqui na passagem bíblica é Jesus vai para as bodas com a noiva e fecha a porta. Isso está em Mateus 25, versículo 10, que é o que? A questão da parábola das 10 virgens. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Depois, mais tarde, elas vieram e Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha só, estejam preparados para que vocês sejam pegos preparados quando o noivo vier. Porque se você estiver despreparado, você vai ficar para fora e vai ser lançado na tribulação de 7 anos. E outro exemplo aqui, nós sabemos que é 7 anos por causa de Daniel 9:27. Então, Daniel 9:27, as 70 semanas profetizadas para o povo de Israel, que 69 já foram cumpridas e falta uma última semana de 7 anos. Por isso que nós sabemos que são 7 anos finais, simbolizando 7 dias de festa. Com muitos, o anticristo fará uma aliança que durará uma semana de 7 anos. E no meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocada o sacrilégio terrível, que é a abominação da desolação. Então, 7 anos exatos, profetizados, que falta acontecer para a tribulação, que simboliza os 7 anos que vai ter de bodas do Cordeiro, 7 dias de bodas do Cordeiro, 7 anos na terra de tribulação. Então, você consegue ver com exatidão que Jesus, ele está cumprindo, ele diz na Bíblia, e ele vai cumprir o arrebatamento como uma tradição do casamento dos galileus. Então, tudo que está escrito na Bíblia, as pessoas da época antiga iriam entender que o arrebatamento ele vai vir para o noivo se casar com a noiva, e todas essas passagens aqui são dicas iguais ao que acontece na tradição de um casamento dos galileus. Por isso que é tão importante você entender isso, porque o arrebatamento é antes da tribulação. A tribulação vai ser para as pessoas que ficaram de fora do casamento. O casamento acontece de portas fechadas por 7 dias. A tribulação acontece fora do casamento por 7 anos. A noiva é levantada, arrebatada. O noivo vai buscar a noiva no meio da noite. Os noivos não sabem o dia e a hora do casamento. O noivo vai preparar um lugar. E o pacto feito com o noivo e a noiva é feito com vinho. Então tudo isso são sinais, mostram para nós que o arrebatamento vai acontecer. E é um arrebatamento pré-tribulacionista, antes da tribulação. É um casamento que vai estar acontecendo no céu, que Jesus cumpre a tradição dos galileus com perfeição. E isso que está escrito na Bíblia para nós. Por isso acredite, porque as pessoas que estão falando que o arrebatamento é depois ou no meio da tribulação não conseguem compreender perfeitamente o que Deus está querendo falar na sua palavra. Estão enganados e enganando as pessoas, porque a verdade é exatamente o que acontece no tempo antigo com a tradição do casamento galileu. É antes dos 7 anos, antes dos 7 dias, a noiva é levada. E essa é a verdade que eu espero que você que assistiu esse vídeo creia e se prepare, porque nós estamos agora muito, muito perto de sermos chamados para o casamento no céu. Maranata! Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos, conhecido como tribulação, sugiro que se reconcilie com Deus Pai, Yahweh, através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Confesse com sua boca e acredite de todo o seu coração que Ele pagou pelos seus pecados na cruz, ressuscitando no 3º dia, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois, se você não falar nada para ninguém, o Pai te deixará aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde sua fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele virá, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o grito da meia-noite de Mateus 25.